Vamos lá então para mais uma entrevista dessa série de entrevistas com chefes de residência de neuroradiologia intervencionista no nosso país, nessa série de entrevistas de aquecimento para a semana da NRI, que é dia 19, 20 e 21 de março. Se você ainda não se inscreveu, clique no link na descrição desse vídeo para você se inscrever e participar da semana da NRI. Então vamos lá para mais uma entrevista dessa série de entrevistas com chefes de neuroradiologia intervencionista no nosso país. Vamos lá então para mais uma entrevista da série de entrevistas com o chefe de serviço de neuroradiologia intervencionista do nosso país. E hoje com uma pessoa muito especial, o professor Rogério Darwish. Primeira pergunta, professor, como é que é a pronúncia correta do seu sobrenome? Oi, Igor, tudo bem, cara? Obrigado aí, parabéns pela iniciativa sua. Mas é Rogério Darwish. Darwish, pronto. Agora a gente Isso, começa a entrevista melhor. E, tranquilo. professor, é um prazer grande tê-lo aqui nessa entrevista, falando um pouquinho do serviço que o senhor é chefe aí da residência. Primeira coisa, professor, que eu sempre pergunto para os chefes que passam por aqui é como é que foi a sua formação para chegar até a neuroradiologia intervencionista, contando um pouquinho da sua história, como foi até chegar nessa especialidade. Só não podemos falar quanto tempo foi, né? É, Já faz um tempo a gente tempo. não fala. Exato. Então, eu fiz neurologia clínica, né? E trabalhei durante um ano num hospital que tinha uma relação com meu pai e tinha muito AVC, né? Isso nos idos de 1994. E eu estava extremamente curioso, a gente precisa fazer alguma coisa com esses pacientes. Naquela época não se fazia absolutamente nada, né? E comecei a estudar e descobri o Dello Zoppo, né, que estava um italiano radicado nos Estados Unidos, e foi ele quem definiu que se você injetasse uroquinase dentro da carótida interna até 180 minutos, você tinha os melhores resultados, sabe? Aí eu falei, eu preciso aprender a fazer cateterismo da carótida para injetar pelo menos uroquinase nos pacientes, né? E vir a conhecer então o Dr. Rony Pisk na MedImagem, né? Saudoso professor Rony Pisk. E estive lá com ele 2 anos e 3 meses. Depois estive também um pouquinho com o Pierre, mas muito pouco tempo no serviço dele, porque eu não tinha condição de ficar lá mais de meses, já tinha família, tinha 2 filhas já. E aí começamos a nossa vida aqui, principalmente em função de cuidar dos pacientes de AVC. E hoje a gente tem muito mais recursos do que aquela época, né? Aí entramos para angioplastia, MAVE, fístula, etc., aneurisma. Para você ver, né? A gente começa às vezes com um sonho. Eu também confesso que eu também, como o senhor, sou neurologista e me atentei para a neurointervenção por causa do AVC, mas na minha época também não tinha ainda o benefício comprovado da trombectomia mecânica. Mas não sei porque lá no fundo alguma coisa dizia que isso ia dar certo como estava na cardiologia, né? Eu inicialmente queria fazer cardiointervenção, mas aí depois, quando Uhum. eu vi a neurointervenção, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, e aí apostei que isso daria certo, e graças a Deus tem caminhado muito bem, né, professor? E, professor, uma pergunta Ótimo. importante. Onde é que é o Uhum. hospital que o senhor é chefe de serviço de residência, que é realizado, então, a residência de neuroradiointervenção que o senhor é chefe? A sede nossa é o Hospital Biocor, que hoje é Redditor São Luís Biocor, né? E ele fica situado, na verdade, em Nova Lima, mas é porque o município de Belo Horizonte ele é muito pequeno, ele não é tão pequeno, mas ele é todo ocupado pela cidade. Então, a expansão se deu naturalmente nos municípios adjacentes, né? Então, na verdade, nós estamos na primeira rua do município de Nova Lima, mas é Nova Lima. Mas é É, Belo Horizonte, com esse contato todo. tem E um a fato gente curioso. trabalha lá no Biocor, que é a sede nossa, no Aham. Vila da Serra, que hoje é o Oncoclínicas, né? Está passando por uma reformulação muito grande, é interessante. E também no Hospital da Unimed, que é o Hospital Central da Unimed aqui de Belo Horizonte. Lá a gente faz mais urgências e trombectomia, assim, Então, nesse sentido. um fato E no interessante Biocor a gente tem aí, lá um professor. ambulatório de neurovascular só. O meu consultório é do lado também, então a gente pode ter a oportunidade de estar atendendo junto. E eu basicamente consegui ao longo dos anos ir filtrando, filtrando, né? E todos os meus pacientes são vasculares. Então eu atendo 2 vezes na semana. Então é carótida, aneurisma, MAVE, etc., tudo nesse sentido, sabe? Muito bacana. E um fato curioso aí é que a minha esposa, a família dela mora em Nova Lima, então de vez em quando eu passo aí por aquela rua que tem vários restaurantes bacanas, no final chega ali no Biocore, então de vez em quando, e ela fez a residência dela de pediatria
no Vila da Serra, em Nova Lima. Então, de no volta e Vila. meia, eu passo por aí, por perto, para ir visitar a minha sogra, a família da Quando minha a esposa. gente começou aqui, só tinha o hospital praticamente, não tinha quase nada. Hoje tem uma cidade lá, né? Uma avenida imensa, restaurantes, prédios imensos lá, né? Tem muita coisa. É assim, uma região muito viva também à noite, né? E, professor, nesses Exatamente. hospitais aí, qual é o aparelho que vocês utilizam normalmente para fazer os procedimentos da neurointervenção? Exato. A gente está com um aparelho com um Philips no Biocor, tem dois, um mais antigo, um mais novo, né? Que é aquele 4. E então tem 3D, tem tudo. Ele não tem o Dynasty ainda, sabe? Então acho que em breve o hospital deve adquirir um novo equipamento. E o Vila da Serra está adquirindo um Siemens novo, aí com todas as funções. Então a gente tem uma oportunidade de trabalhar em Philips e Siemens tranquilamente, sabe? Em bons serviços, com suporte de tanto de neurocirurgia quanto de CTI também. E a gente tem residentes da neurocirurgia também que dão suporte em caso de emergência, alguma coisa para a gente, sabe? Bom, e como é que é Nos a dois rotina, serviços. professor, do residente do serviço aí do Biocor, do Vila da Serra, a Unimed, né? A gente não tem exatamente, a gente faz bastantes casos, né? Às vezes na terça, quinta e sexta-feira, são os nossos dias. Na quarta, a gente tem sempre o consultório, o ambulatório, e também a gente tem feito, pelo menos uma vez por mês, o Médici, né? Tem um distribuidor aqui que tem um aparelho do Médici, então a gente faz toda uma. A gente passa por todos os casos de neuro que tem dentro do Médici. Então, isso aí foi uma aquisição muito importante para os residentes, porque ele já vai chegar na prova prática já bem acostumado com esse tipo de engenharia, vamos dizer assim, né? A gente vê que ajuda muito, né? Chega até um certo ponto que, evidentemente, a prática é que vai moldar o residente, né? Mas num primeiro momento ele traz um avanço muito grande, né, para o residente. Angiografia, trombectomia, etc. E tal, ele vai ter muito mais intimidade com o material, etc. Isso colabora muito. Entendi. Mas a Pode gente tem continuar. plantão toda quinta-feira no HU, então em caso de AVC chama a gente e roda uma vez por mês o final de semana, sabe? Entendi. Então Então, tem teoricamente, bastante tem movimento. sobreaviso para o residente também, né? Tem. É bem tranquilo, assim, né? Alguns, tem um que está saindo agora, que é o Paulinho, que é de Cuiabá, deve voltar, né? Ele é neurocirurgião, então ele dá um plantão assim, no final de semana, etc e tal. E eu estou agora também com o Galileu, que está compondo o serviço da gente, que foi um ex-fellow, já tem um ano que ele está com a gente. Então agora o serviço vai ter uma continuidade maior, porque como eu saio para fazer prova, etc e tal, congresso, evento, né? Sempre dava uma parada, agora continua. Então isso deve mudar esse ano, principalmente, sabe? A gente Legal. deve conseguir um volume um pouquinho maior esse ano, sabe? E, professor, a residência tem bolsa para o residente que presta a neurointervenção aí no Biocor? Não, a gente ainda não tem bolsa, sabe? Tá existindo a possibilidade de ter uma bolsa, né? Porque a gente tem uma relação com o serviço de neurocirurgia do Biocor, que é via Feluma, etc e tal. Então, acho que a gente vai ter uma bolsa em breve. Ó, muito legal. Professor, o que que você espera para um residente aí que está saindo da neurologia, da neurocirurgia ou da radiologia, que ele traga para a residência do Biocor como uma habilidade prévia ou conhecimento prévio para ele entrar nessa residência de neurointervenção aí do Biocor? O que que você julga ser assim necessário para ele entrar e começar aí a aproveitar muito bem o primeiro ano da residência? Exato. O neurocirurgião ele já tem um background de anatomia bem interessante, mas às vezes ele não tem um background de anatomia vascular, sabe? Então, assim, é importante o cara ter uma noção mais clara de patologia vascular, de anatomia vascular, né? E o radiologista e o neurologista, eles vão ter que ter esse foco. Se eles quiserem ir para a intervenção, se isso for um pouco mais cedo no final e da residência deles, eles têm esse olhar, ver livro de angiografia, ver questão de anatomia, anatomia vascular, porque a patologia a gente acaba aprendendo sempre, tá sempre aprendendo, isso aí, tanto faz. Mas essa noção inicial aí de anatomia vascular e patologia básica vascular é muito importante. Legal, o conhecimento da anatomia vascular é muito importante para a residência de neurointervenção, então você tem que ter esse conhecimento, você E a entender, gente né? está sempre A gente está sempre aprendendo, né? Toda vez que você assiste uma aula de anatomia, você sempre aprende um pouquinho mais. Tem que estar sempre estudando. Você não vai cobrar do cara um
super conhecimento, não é isso, mas ele tem que ter noção, tem que ter essa percepção, até para ele ganhar mais conhecimento e confiança nessa área, sabe? É, o senhor é muito conhecido também no nosso meio como um bom conhecedor da embriologia e anatomia. Eu acho que muito por esse período que o senhor passou com o professor Pierre Lajunias, né? Que talvez seja um dos grandes papas aí da descrição anatômica vascular e da embriologia da neuroradiologia intervencionista, né? Exatamente, e como que ele conseguiu linkar isso de uma forma brilhante com a nossa profissão, né? Assim, eu Exato. acho que tem uma frase que é dele, que é assim, a maneira mais segura, né, mais barata de você evitar complicações é sabendo anatomia. É, o conhecimento anatômico talvez seja a base mais sólida para você se desenvolver na nossa área, né, professor? E, professor, Exatamente, exatamente. uma outra pergunta. Qual que é o volume normalmente de casos que tem no serviço aí, procedimentos no ano? A gente varia entre 250 e 300 casos, sabe? Eu estava revendo, ano passado foram 250 e foram 140 intervenções, sabe? Então foi bastante coisa, sabe? É A um gente não tem volume. serviço público, né? Então, assim, você não pode comparar o nosso volume com o volume de serviço público, né? Porque é tudo privado, né? É todo mundo de convênio, etc e tal. Então, geralmente o volume é um pouco menor, sabe? Mas, assim, a pessoa se dedicando, ela tem plena condição de sair daqui com uma base, com uma estrutura muito grande. O cara não vai sair campeão, né? Não tem jeito, porque isso até o Galileu estava comentando isso com a gente agora, e você realmente assim, a curva de aprendizado bem estruturado da neurointervenção, ela não é uma curva muito rápida, né? E a partir do terceiro, do quarto ano, aí sim você tem uma confiabilidade nos procedimentos que você faz, um entendimento assim de todas as suas manobras e potenciais riscos, né? Que todos nós enfrentamos o tempo todo, sabe? É, Mas então eu acho que assim dá para você ter um aprendizado grande nisso. A gente não tem muito medular, sabe? Mas tem AVC, tem aneurisma, tem MAG, tem fístula dural, tem hematoma subdural, a gente já fez alguns também, apesar de um serviço muito ativo de neurocirurgia. Acho que a neurocirurgia, a partir de agora, vai estar olhando com outros momentos, a embolizações dos hematomas subdurais aí, que é um campo muito grande também, eu acho, sabe? isso deve ser um novo boom da intervenção, aí, uma área de Exato, trabalho muito grande nossa, né? E, professor, como é que é a exato, prova de acesso para entrar para o Biocor, para a residência de neurointervenção? exato. A gente tem, né, a gente faz o edital, que é lançado no site da SBNR, né, a gente esteve sempre linkado com a SBNR. E a gente tem uma prova teórica, né, assim, com conhecimento básico de anatomia, de fisiopatologia das doenças vasculares. Numa das provas, a gente apresentou até um caso prático, avaliação de currículo e entrevista. Tá? Cada um com o seu peso direitinho, tudo já determinado previamente. Tanto eu quanto o Galileu entrevistamos ele e a gente põe o fellow também para, se quer perguntar alguma coisa, discutir e tal. Sabe? Então, assim, é bem tranquilo, tudo com o seu peso certinho. Joia. E, professor, como é que você acha que o residente que quer entrar aí no Biocor, como é que ele deve se preparar para a prova? A gente sempre publica, junto com o edital, uma referenciazinha das coisas que a gente está pedindo. Acho que dá uma olhada boa, né? Não precisa ler todos os livros do Pierre, mas ter uma noção um pouco de como que ele fala, de como que ele conversa. Livros de angiografia básica e importante, né? E também, assim, hoje em dia dá para a gente ter atualização melhor sobre assim, strokes, indicação de embolização, de aneurisma e como também proceder com o paciente pós-operatório, etc. Então, sabe? Mas a gente sempre fornece a bibliografia do momento lá no edital. Então, é Joia, bem tranquilo. Sabe? joia. E, professor, onde é que então é o residente? Você falou que o edital é lançado no site da SBNR, então quando. SBNR. Geralmente a gente põe edital para outubro, novembro, e geralmente a prova é dezembro ou começo de janeiro, Então, para tá. entrar em março, começar em março. E os critérios para se inscrever na prova? O que, que são os critérios, os pré-requisitos para conseguir prestar essa prova do Biocor, professor? Está terminado ou está terminando, né? Porque geralmente o cara termina em março a residência dele, né? Hoje em dia as residências estão terminando em março, em neurologia clínica, em radiologia ou então neurocirurgia, assim. E aí está disposto a trabalho árduo. E quantas vagas o senhor tem por ano aí, professor, na residência? Uma vaga por ano. Uma vaga. Agora uma vaga só. Então, tá. Então, quem Eu acho que fica um quiser. volume mais adequado, mais bem dividido, sabe? Vai. Então, acho que quem quiser ir aprender muito neurointervenção em BH, no Biocor, comer um bom pão de queijo, né, que não tem local melhor para comer do que em Minas Gerais, né? Com certeza. Tem uma excelente
opção aí para prestar a prova de neuroradiologia intervencionista. Professor Rogério, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, por essa troca de experiência aqui, que essas pessoas eu acho que vai ajudar muito quem quer entrar nesse meio e às vezes fica meio perdido não saber onde pesquisar essas informações. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, professor. Eu que agradeço e parabéns aí pela sua iniciativa aí, que você realmente traz a comunicação, manda, você tem acesso a muita gente, muitas pessoas, né? Então isso é muito importante para a gente aí. Continua com o seu trabalho excelente. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Grande